Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou gravando esse vídeo aqui porque não tive a oportunidade de estar com vocês na semana passada e nós temos aula nessa terça-feira, dia 7, né? Então, vou retomar alguns conteúdos com vocês aqui, vou fazer esse vídeo, vou tentar ser o mais objetivo possível, então vai cair aí no nosso roteiro 2 capítulos. Eu não sei como que vai aparecer nas páginas de vocês, porque é diferente do meu aqui, né? Então vai cair aí aquela apostila 2, povos da Mesopotâmia, que são os hebreus, os persas, os fenícios e o Egito Antigo, que vocês apresentaram em formato de seminário, prepararam slides lá, e o Ocidente Clássico, toda a Grécia Antiga, os 5 períodos que nós iniciamos um vídeo em um debate na semana anterior, e não deu para dar sequência na semana passada, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, vou ser bem objetivo nas questões, tá? Então, vou utilizar o nosso livro como referência para os nossos estudos, começando aqui, ó, o estudo da antiguidade e de antigas civilizações. Não sei se para vocês vai aparecer como final do livro 1 ou como já livro 2, procurem aí, para mim aparece como página 57, mas eu acho que para vocês aparece diferente, tá? Então, aqui a gente vai conversar sempre a respeito dos títulos. Estudo da antiguidade e das antigas civilizações. Então, nós vamos conhecer aqui as civilizações antigas. Nós temos um mapa aqui que vai trazer para a gente Ásia e África. Quando a gente pensa em civilização, a gente está pensando nessa ideia de como vai chegar até ser uma cidade, portanto, a gente tem aí, não são os primeiros habitantes, e sim essa formação de cidade como a gente conhece, organização, hierarquia e tudo mais. Então, a gente tem aqui algumas regiões. À direita, a China, passando por aqui a Índia, o que a gente chama de crescente fértil, aqui os persas e a Mesopotâmia, na Índia está escrito hindus. Aqui mais a oeste da Ásia, fenícios, hebreus, e entrando já na África, os egípcios. Tá? Então, esse é o lugar que a gente vai estudar. Povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região que significa entre rios. Aqui nós estamos falando especificamente dos rios Tigre e Eufrates, tá? A região, então, que vai se desenvolver diversas civilizações. Então, Mesopotâmia não é uma civilização, Mesopotâmia é uma região onde vão se desenvolver diversas civilizações, entre elas a primeira vão ser os sumérios, e aí vão passar ali babilônicos, a gente vai falar um pouco de todas as civilizações dali. Quando a gente fala de crescente fértil, nós também estamos falando de uma região, porém é uma região mais ampla, que pega desde o Egito e vai até o início da Índia. Então, crescente fértil é uma região maior do que a Mesopotâmia. A Mesopotâmia está dentro desse crescente fértil, beleza? Por que que a gente vai chamar essa região de crescente fértil? E também a gente poderia chamar de civilizações que se desenvolvem ali como civilizações hidráulicas ou de regadio. Primeiro, por causa dos grandes rios que tem ali. Então, essas civilizações elas vão se desenvolver a partir desses grandes rios. Lembrando que os rios são extremamente necessários para a vida. Então, o ser humano vai tirar água para ele, fazer seu alimento, conseguir alimentar seus animais, conseguir plantar, enfim, tudo depende da água, a vida humana. Então, desde o Egito, passando pela Mesopotâmia, chegando na Índia, nós temos essa área do crescente fértil, então a gente pode chamar de civilizações hidráulicas ou de regadio. O que que essas pessoas faziam para ser chamada de hidráulicas, que é relacionada à água, ou regadio? Elas drenavam a água desses rios para conseguir fazer irrigação e ter suas plantações. Deixa eu ampliar um pouco aqui o texto, tá? Então, aqui está a região, ó, Egito, Rio Nilo, aí passa por toda essa região de Israel, Fenícia, Mesopotâmia, aqui Tigre e Eufrates, chegando até aqui a Baixa
Mesopotâmia, tá? Então, toda essa região aqui é o crescente fértil. Essa região central entre Rio Tigre e Eufrates é a Mesopotâmia. Pode ver, então, Alta Mesopotâmia, Baixa Mesopotâmia. Quando a gente fala de Mesopotâmia, estamos falando entre os rios Tigre, aqui à direita, e Eufrates, aqui à esquerda, tá? E aí, a gente vai falar sobre povos que habitaram essa região. Vou ser muito objetivo aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Os primeiros povos são os sumérios, depois os acadianos, e aí a gente vai por uma sequência de povos até chegar nos babilônicos. O que é importante saber é que, como era uma região rica em água, povos vão disputar o domínio dessa região e um vai superando o outro. Então, sobre os sumérios, o que é de mais importante a gente saber são os primeiros povos a habitar a região e também são esses povos que criam uma das primeiras escritas conhecidas pelo ser humano, que é a escrita cuneiforme. Nós temos uma tabuletinha aqui, ó, de exemplo. Eles escreviam na argila com um pedaço de madeira, tá? Com forma de cunha. Os amoritas, os babilônicos e o primeiro império babilônico. Quando a gente fala de Babilônia, que é muito conhecido, a gente tem que pensar que esse foi o principal centro urbano político da época nessa região. Por mais que os sumérios tiveram sua importância, foram os babilônicos que tiveram suma importância nessa região, até mesmo porque foram os sumérios os sumérios se destacam por obras arquitetônicas e irrigação, por isso essa região fica conhecida, mas são os babilônicos que se desenvolvem em relação à política. Portanto, essa pedra que nós estamos vendo aqui, que é datada aí de 1750 a.C., ela é o primeiro código de leis escrito que nós temos registro, né? Então, essa pedra aí, ela mostra o código de Hammurabi, que é conhecida como a Lei de Talião, que popularmente fica conhecida como uma lei que é olho por olho e dente por dente. O que significa isso, olho por olho, dente por dente? Significa que, a partir desta lei escrita, aquilo que um homem livre causar a um outro homem livre, ele será punido da mesma forma. Como, por exemplo, se a pessoa é um médico e venha matar um paciente, esse médico será morto. Se a pessoa é um médico e vai tratar o olho de uma pessoa, essa pessoa fica cega, esse médico terá cegueira também a partir da justiça. Lembrando que há uma distinção aí de homens livres e de homens não livres, né? Homens e mulheres. Tá? Então, aqui é o código babilônico do imperador Hammurabi, certo? Que é esse aqui, ó, código de Hammurabi ou lei do talião. Então, ó lá, se alguém arranca o olho a um outro e tal, quero que vocês deem uma lida nessa parte aqui, ó, amplie, que aqui estão as partes escritas dessa lei. Assírios. Os assírios é um povo que aparece tanto nos textos bíblicos quanto na história como povos muito violentos. Então, eles dominam essa região a partir do primeiro Império Babilônico, e esses caras eles são muito importantes por causa da metalurgia, e eles vão se desenvolver na guerra. Então, eles são os primeiros a utilizarem carros de guerra. Eu acho que a gente aprendeu isso na apresentação do Esdras, tá? Depois dos assírios, nós temos o segundo império babilônico, né? E aí aqui vai ficar conhecido os jardins da Babilônia, os jardins suspensos, a arte, a ciência, a cultura, né? As mastabas, que são aqui os zigurates construídos religiosamente falando, né? Lembrar sempre que dentro dessas civilizações que nós estamos estudando aqui, a religião ela se confunde muito com a política, portanto, chega a ser esqueci. Mas, enfim, quando o poder do governante também é um poder divino, é uma teocracia, tá? Então, esses templos religiosos, eles também são utilizados como lugares de reuniões políticas, acontecem tudo
na mesma construção. Aqui nós temos a epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, que é sobre os assírios. E aí eu vou ser bem direto nas nossas apresentações aqui para o vídeo não ficar longo, tá? A respeito dos hebreus, os hebreus vocês conhecem, os hebreus, a história deles estão contadas nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, e aqui a gente tem a aliança de Deus com Abraão, né? Então Deus conversa com Abraão, pede para Abraão sair da região onde está, promete a terra de Canaã e começa aqui a era dos patriarcas. Então a gente já vê aqui, ó, Abraão, que era Abrão, né? E depois muda seu nome para Abraão, vive nessa região da Mesopotâmia, e aí a gente tem toda aquela peregrinação do povo hebreu para chegar na Terra Prometida. Então, eles vão até a Canaã, são 12 tribos, não conseguem ficar na terra, são escravizados no Egito, depois voltam, atravessam o Mar Vermelho, vão para a região, conseguem ali Moisés levá-los, né? 40 anos no Egito, depois conseguem o território. Depois de conseguirem esse território, então aqui a gente tem a fuga do Egito, aí eles chegando até lá o Monte Sinai, pegando a pedra, aqui o Monte Sinai, dos 10 mandamentos, seguindo, né? Então é todo esse percurso aí. Aí, quando eles chegam no território, começa a era dos reis. Então a gente tem aí 3 reis, Saul, Davi e Salomão, tá? E quando Salomão morre, as tribos elas entram em desacordo, acabam se separando e a gente vê que os hebreus eles perdem o território novamente e passam a ser escravizados e acontece essa diáspora. O que é essa diáspora? É quando pessoas saem do mesmo lugar, só que para lugares diferentes, se expandem, saem, fogem, né, correm de algum lugar. Então, aqui se espalham pelo mundo. É o que vai acontecer com os judeus. Quando a gente fala, chegando aqui já dos persas, a gente tem aqui alguns personagens, e eu acho que também ainda aqui na apresentação do Esdras, que a gente falou de Cambises, falou de Ciro, só que a gente vai focar aqui em Dário, que é o cara que consegue fazer esse Império Persa ficar gigante. Então, a gente tem aí 3 grandes governantes, né? Ciro, Cambises e Dario, ou Dário, primeiro. Aqui na página minha 69, não sei na de vocês aí, fala aqui, ó, a prática expansionista de Dário levou a Pérsia ao apogeu, que é o ponto mais alto, por isso que a gente vai falar de Dário, posteriormente ao seu fim, quando tentou dominar as colônias gregas da Ásia Menor, ocupando as províncias centrais. Então, as guerras entre gregos e persas ficam conhecidas como guerras médicas. Os gregos, nesse caso, saem vitoriosos, mas não vitoriosos de dominar a Pérsia, de conseguir fazer com que a Pérsia não invada seu território. E aí, Dário I, ele vai ser importante por diversas questões. Deixa eu trazer aqui para vocês os feitos de Dário I. Cadê? Então, Dario I vai ser importante. É importante que vocês anotem aí o que Dario I faz. Dario I, ele consegue expandir território, criar um grande exército. Ele é o primeiro imperador da Pérsia que cria uma moeda que vale em todo o território. Isso valoriza demais. Dario I, ele consegue conquistar vários territórios para a Pérsia, sem mesmo entrar em batalha. Ele subjugava esses locais. Então, ele chegava num território e falava, ó, o seguinte, a Pérsia é um grande império, o maior império da antiguidade. Ele se colocava assim, faça parte do território da Pérsia. Nós vamos respeitar sua religião, vamos respeitar sua cultura. Ele conversava com os nobres dessa sociedade, e os nobres, muitas vezes, ao ver isso, eles não entravam em guerra, porque sabiam que iam perder a guerra, então aceitavam fazer parte do Império Persa. E o que esses nobres ganhavam? Primeiro, não morriam,
e depois eles tinham que continuavam com a sua vida normal, só que agora pagando imposto para o Império Persa. Porém, por muitas vezes, ampliava o comércio dessas pessoas. Por quê? O seu império que está ali isolado, agora faz parte de um grande império, que é o Império Persa. Então, agora você tem a mesma moeda, que é o dárico, e você pode comerciar e utilizar as estradas e os correios dos persas, porque os persas criaram uma estrada de correios muito eficiente na época, que eram postos, quando eles dominavam a região, eles já ampliavam a estrada até essa região, eles criavam um posto de correios a cada 40 quilômetros, e aí, sempre que algo deveria ser informado ou enviado, um cavaleiro caminhava só 40 quilômetros, levava a informação à mercadoria, pousava ali, e dali outro levava para outra região. Então, ele desenvolve os correios de uma forma muito eficiente. Então, Dario I desenvolve um exército, desenvolve uma moeda para todo o território, desenvolve uma linha de correios e também respeita a cultura dos locais que ele dominava, que isso é uma coisa que na antiguidade não acontecia, tá? Então, esses são os feitos, por isso que Dario I é tão lembrado na Pérsia Antiga. Seguindo aqui, a gente vai chegar nos fenícios, né? Os fenícios é conhecido pela palavra talassocracia, né? Que vai ficar conhecida aí como esse domínio do mar Mediterrâneo, uma sociedade que consegue, a partir do mar, governar outras regiões. Então tá aqui, ó, talassocracia do grego, talasso, mar, kratia, poder, isto é, um governo comandado por uma elite comercial que, no caso dos fenícios, dominava o comércio marítimo. Tá? Lembrando também que são os fenícios importantes por inventar algo que é tão caro para nós hoje, que são os fonemas. Cada palavra, cada letra tem um som. Aqui tem uma representação do território da Fenícia, né? Então, a Fenícia fica aqui no oeste asiático, e aqui para a esquerda, né? A gente tem o Mar Mediterrâneo, então eles, muito bons navegadores, dominaram aí o Mar Mediterrâneo. Lembrando que quem dominava o Mar Mediterrâneo dominava o comércio na Ásia, na Europa e na África, já que esse mar ligava tudo. Lembrando também que, né, para o mapa da época dessa galera, não tinha América, então isso daí praticamente era o mundo inteiro, esses três continentes aí. Então aqui está o alfabeto fenício, né, que eu falei para vocês sobre os fonemas, a hegemonia fenícia no mar Mediterrâneo. E, lógico, todo o império tem sua queda. Depois a gente entra aqui no Egito. Quem traz para a gente o Egito na apresentação foi a Marina, se eu não me engano. E sobre o Egito, é importante a gente pensar que aquela ideia da teocracia, né, do poder político, está relacionada aos deuses. O faraó era colocado como se fosse um deus. Então, o faraó é Deus, dono de todo o Egito, beleza? Então, lembrando que tudo que é feito no Egito é feito para os deuses. Então, pirâmides e templos e tudo mais são construídos em homenagem aos deuses. Então, essa sociedade vai se desenvolver nesse sentido. Lembrando também que é uma teocracia politeísta, até o governo de Akhenaton, que vai instaurar o monoteísmo, porém vai durar pouco, vai ser derrubado e vai haver a retomada do politeísmo na região. A sociedade egípcia, muito bem estratificada, então a gente tem aí o faraó no topo, o vizir abaixo, sacerdotes e militares, que são as ordens que estão no topo da pirâmide social egípcia, que são os privilegiados, e abaixo todos os trabalhadores. Lembrando que os trabalhadores egípcios, eles eram remunerados, trabalhadores livres. Havia escravidão, mas essa escravidão com povos que não eram egípcios, tá certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui sobre os egípcios. A relação, né, dos períodos que a Marina trouxe para a gente aí. Então, a gente tem 3 períodos egípcios passando pelos períodos intermediários, né? Então, a gente tem aí
o primeiro período dinástico, depois período intermediário. O que significa esses períodos intermediários? São períodos em que o Egito passa por crise política. Outros povos dominam e governam o Egito, tá certo? Então, período intermediário é entre um período e outro de estabilidade, quando não está estável. Aqui, então, estão os períodos Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Não vou aprofundar, só lembrar vocês que o Egito ele era dividido em Alto Egito e Baixo Egito, e aí em 2600 a.C. há uma unificação por Menés II, e aí o Egito unificado vira o Império Egípcio, com o primeiro faraó sendo Menés, tá? O que mais nós temos aqui? África e Ásia, cultura, sociedades. Deixa eu ver se aqui a gente tem alguma coisa que eu preciso trazer para vocês. Não, só a escrita, lembra aí? A escrita hieróglifa, a escrita egípcia, tá certo? Então, já vou passar para o nosso próximo capítulo para falar de Grécia. Meu livro é um pouco diferente do de vocês vão ver aí, e eu não sei em que página que aparece para vocês aí, tá? Então, vou chegar aqui ó, no livro 3, falar de Grécia. Grécia Antiga. Para mim está na 96, não sei como que está para vocês aí. Mas sobre Grécia, eu quero ser bem objetivo com vocês, já que a gente não conseguiu fazer a discussão. Na aula eu consegui discutir com vocês que a Grécia é dividida em 5 grandes períodos, mas só consegui discutir em aula o período pré-homérico e o período homérico, da Ilíada, da Odisseia, da Guerra de Troia. Então, tem algumas coisas que é necessário a gente pensar. Nós aqui do Brasil, nós temos muita influência europeia, tanto é que falamos português, nossa cultura é trazida pelos portugueses, né? Que os portugueses, por sua vez, têm a cultura toda ocidental também. E aí, muitas das nossas experiências aqui e das nossas vivências, elas são trazidas de tempos remotos dessas antigas sociedades europeias, como a primeira grande sociedade europeia, o Egito, então, a Grécia, então a gente vai ter aí uma influência muito grande deles. Quais são as referências que nós temos hoje em dia? A palavra democracia, que a gente conversou em sala de aula, né? Democratos, são 2 palavras do grego. A democracia, ela surge em Atenas, porém ela é diferente, é importante a gente pensar nessa diferença da democracia grega para a nossa democracia atual aqui no Brasil. O que era a democracia ateniense? A democracia ateniense era o poder de decisão das pessoas, porém não eram todos que podiam definir. Nós tínhamos uma estratificação ali da sociedade grega, onde as classes mais baixas da pirâmide social não podiam definir politicamente. Por exemplo, os patrícios não participavam dessa democracia, os plebeus não participavam, somente os patrícios participavam dessa democracia grega. Então, era uma democracia decidida por uma elite, que a gente vai chamar também essa elite de aristocracia, que é esse poder do sábio, quem é que tem poder de decisão. Então, eles separavam, falavam assim, só o pessoal dessa classe social é inteligente o suficiente para decidir. Então, estudem aí a diferença de democracia ateniense para a nossa democracia brasileira. A nossa democracia brasileira é uma democracia real. Hoje em dia, você com 16 anos já pode tirar seu título de eleitor e votar. Hoje em dia, analfabeto pode votar, mulheres, diferentes classes sociais podem votar, não tem distinção de raça, de gênero, né? Então, aqui nós temos uma democracia real no Brasil, diferente da ateniense. Então, estudem aí a questão da democracia e também a questão da aristocracia. E é importante a gente pensar também que é na Grécia Antiga que surge a primeira ideia de república. O que é república? Relis public, 2 palavras gregas também, que significa aquilo que é de todos. Então, o que é público é aquilo que é de todos. Numa república, então, todos deveriam decidir. Vai estar próximo da ideia de democracia. Pensar também que na Grécia Antiga,
a sociedade era muito envolvida com a religião e aí vivia-se a partir dos mitos. Também pensar que não existe um governante único para toda a Grécia. Elas são divididas em cidades-estados, que nós vamos chamar de polis, e cada cidade-estado tem o seu governo, a sua forma de política, né? Então, Esparta tem uma diarquia, que são dois governantes, dois reis, um para a guerra e o outro que fica na cidade. A Atenas tem um só e assim por diante, cada cidade-estado vai decidir por si. O que torna todo mundo grego se eles têm políticas diferentes. Todos falam o mesmo idioma, todos têm a mesma religião, todos se reconhecem como grego, beleza? Lembrar que também, dentro dessa religiosidade, os mitos se confundem com a realidade. Então, tomar cuidado para a gente entender o que é um mito e o que é uma história de fato, né? Então, na mitologia grega, por que isso se confunde? Porque eles criaram os deuses muito semelhantes aos seres humanos. Então, esses deuses gregos, eles têm muitos sentimentos, eles têm ódio, eles têm amor, eles têm desejos, eles têm sentimentos diversos como nós, seres humanos, interagem com a sociedade. Então, por isso que muitas vezes a gente escuta os mitos gregos e parece que é meio que uma historinha, tá certo? Meus queridos, para não alongar, eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês, boa avaliação e a gente se vê em breve. Abraço.